Beleza, estamos gravando. Então, uma boa tarde novamente. Tá? Bom, como eu acabei de falar, nossa penúltima aula, né, de cinética, e semana que vem essa aula de eletroquímica. Tá? Então, vocês perceberam que esse bloco aí tem 3 conteúdos que são bem gigantescos, mas com uma abordagem bem geral, né? Então, termoquímica semana passada, hoje cinética, semana que vem eletroquímica, com conceitos introdutórios, tá? Então, a ideia não é que vocês, por exemplo, na termoquímica, a gente poderia explorar muito mais a questão de entropia e energia livre de Gibbs. Na cinética, hoje, vocês vão ver que a gente não vai falar de leis integradas. E na eletroquímica, a gente não vai trabalhar com reações não espontâneas, né, que são sistemas que não ocorrem naturalmente, né, e aí a gente tem os processos de eletrólise. Então, a gente está dando uma ideia geral que vocês vão explorar dentro das disciplinas específicas, né? Então, vocês vão usar muito parâmetros cinéticos nos estudos enzimáticos, vocês vão usar muito parâmetros eletroquímicos também nos processos, né? De uma forma geral aí de formação de sensores e eletrodos, né? Então, é algo que vocês vão explorar em outras disciplinas também, né? E aí com materiais mais associados à biotecnologia, né? Ao curso especificamente de vocês, tá bom? Bom, então, para a gente começar o raciocínio de hoje, a gente vai ter que lembrar sempre que nossa abordagem de cinética vai envolver o principal parâmetro, né, quando a gente fala em cinética, que é velocidade. Né? Então, quando a gente fala em cinética, a gente não pode fugir do que a gente fala de comparação de velocidade. É quase como se fosse algo como velocidade relativa, tá? É muito complicado a gente chamar isso de velocidade relativa. Né? Opa, sumiu aqui. Agora ficaram 2. É muito complicado a gente assumir isso como se fosse velocidade relativa, porque existe um termo na física chamado velocidade relativa, né, que é usado para outros fins, que é quando a gente tem aí alguns cálculos específicos, alguns referenciais específicos. Mas quando eu falo velocidade relativa, eu estou querendo dizer que quando a gente chama de velocidade, a gente sempre fala que um processo, então, se é velocidade, um processo é rápido, o outro é lento, né? E na verdade não. Na verdade é sempre um processo comparativo, né? Então essa velocidade aqui, essa escala, ela vem de comparação, tá? E aí quando a gente fala em comparação, o que eu quero dizer com isso? Bom, vou colocar alguns parâmetros químicos ou físico-químicos, tá? Para que a gente possa entender dentro do nosso contexto o que acontece. Primeiro, esse primeiro processo aqui, ele é um processo chamado de transição eletrônica. A gente viu lá no começo da disciplina, né, quando a gente falou de estrutura eletrônica dos átomos. Transição eletrônica, para vocês recordarem um pouco, é quando a gente tem lá um elétron que passa de um subnível para outro subnível, ou de um nível para outro nível. Tá? E qual que é a grandeza de velocidade disso? 10 a menos 15 segundos. Pensa só, não existe nada do nosso organismo que perceba uma movimentação num tempo tão curto, né, de 10 a menos 15 segundos. Então, a gente não consegue detectar esses parâmetros aqui pelos nossos sensores naturais, né? Então, a gente não tem aí como identificar. Mas, claro, existem ferramentas cada vez mais modernas que vão identificar esse tipo de transição, né? E cada vez vão poder calcular esses tempos aqui. Perceba, se essa transição ocorre em 10 a menos 15 segundos, significa que várias transições eletrônicas acontecendo, mesmo assim, a gente não compõe um segundo, porque seria, né, 0,000 até 1. Então, quer dizer, tem 15 casas aqui, né? Tá? Se tem 15 casas, quer dizer, a gente precisaria de 10 a 15 vezes isso, né? Então 10 elevado a 15, para que a gente compusesse esse próximo evento aqui, ó, 1 segundo. E o que é esse evento aqui? Uma explosão, tá? Então, quando a gente fala em eventos que a gente consegue detectar por nossos parâmetros sensoriais de tempo, né, como a explosão, a gente começa a ter mais noção. Fala, poxa, se a explosão é algo que a gente chama, né, num processo nosso, né, numa observação nossa, de algo rápido, significa que existe algo mais rápido ainda. Então, dentro de um processo de transição eletrônica, a explosão é um processo lento.
Imagina só, né? Mudar todos os nossos parâmetros para chamar explosão de um processo lento. Não parece ser algo factível, mas é algo real. E aí a gente vai evoluindo nisso. Por exemplo, quando a gente tem aqui um processo de oxidação de uma embarcação, por exemplo, né, algo deixado aí num ambiente salino, né, num ambiente marítimo, por exemplo, a gente tem uma escala agora quase que oposta, 10 a 9 segundos, então algo em torno de 30 anos. 30 anos a gente consegue observar? Consegue, mas a gente não consegue ver o processo acontecendo. A gente consegue ver o processo no início, em alguns momentos e no fim, né? Por que isso? Porque o nosso olho não vai conseguir, na verdade não tem como, né, a gente ficar acompanhando esse processo, porque ele vai ocorrendo de forma gradativa. É aquela história, né, a água fervendo, a gente não consegue observar o processo acontecendo, mas a gente vê o processo de ebulição ali através dos fenômenos de evidência. Então, por exemplo, a formação de bolhas. Aqui é a mesma coisa, a gente não vai ver cada ponto de oxidação, mas a gente vai ver no final e comparando com o início, a gente vê que o processo evoluiu bastante. Mas, claro, a gente está falando aqui de uma grandeza de anos, então é algo que a gente não vai conseguir fazer um experimento e ter de esperar 30 anos para saber se ele funcionou ou não, para depois ter um resultado. Tá? E o extremo oposto dessa nossa comparação é a questão aqui das formações geológicas, né? Que aí a gente tem a grandeza de transição eletrônica em questão de rapidez, agora em questão de lentidão, e tudo entre aspas, né? Porque, de novo, rapidez e lentidão é um processo de comparação. 10 a 15 segundos, então 30 milhões de anos. Nós conseguimos acompanhar? Não. Tá? Nós vamos ver alguma coisa acontecendo? Provavelmente não. Dentro do prazo aí de 100 anos, que é uma expectativa até alongada, mas vamos considerar uma expectativa de vida moderna, né? 100 anos, a gente não vê nada acontecer nessas formações geológicas. Então, quer dizer, 100 anos dentro de 30 milhões é nada. É como se a gente fizesse aquela soma, não sei se vocês vão lembrar que a gente fez lá no comecinho, né? 30 milhões. Deixa eu fazer a representação correta para vocês não reproduzirem aqui depois. Esse ponto para separar não existe, né? Então, ó, 30 milhões de anos mais 100 anos. Vai continuar sendo 30 milhões de anos. Por quê? Porque quando eu for colocar aqui no 30, ó, quando eu truncar, quando eu cortar, vai continuar 30. Então é algo que não vai fazer diferença nenhuma. Tá? De qualquer maneira, a gente tem todos esses parâmetros aí de comparação, entendendo que numa reação química, a gente tem os mesmos fatores, as mesmas observações, mas dentro de alguns fenômenos, né, de transformações de moléculas. Por exemplo, quando a gente fala nas transformações de moléculas, a gente precisa lembrar que essas moléculas não estão no mesmo estado de agregação, não estão nos mesmos fatores de concentração, não estão nas mesmas formas de apresentação. Então, a gente vai ter que identificar todos os fatores que vão interferir nessa velocidade de uma reação química. Tá? Então, por exemplo, né, aqui tem uma representação clássica das formas que as moléculas se agregam. Né? Então, a gente vai chamar aqui de fases. Né? Duas delas são as chamadas fases condensadas. Né? Então, a primeira aqui é o sólido, a segunda aqui é o líquido. Tá? Essas duas são as fases que a gente chama de fases condensadas. Por que fases condensadas? Fases condensadas porque elas estão condensadas, porque elas estão com as moléculas aglomeradas de uma certa maneira, né? No sólido, elas estão com moléculas aglomeradas num fator bastante grande, né? Então, a gente considera o sólido como a forma mais organizada que as moléculas podem adquirir, né? Mais organização. Aqui no líquido, apesar de ser menos organizado que o sólido, a gente ainda tem fatores de interação, então perceba, as moléculas ainda têm alguma interação entre si, e no estado ou na fase gasosa, a gente tem a menor organização. O que eu quero dizer com isso? Menor organização quer dizer, as interações entre elas são mínimas, né? E com essas interações mínimas, a gente tem com que cada molécula é independente uma da outra. Os graus de liberdade, né, as formas como elas estão
agitadas ou interagindo são quase nulas. Então, quer dizer, a liberdade delas é quase máxima, né? Significa o quê? Que elas vão ocupar o espaço da melhor forma possível. Por isso que quando a gente enche um balão, né, o balão fica cheio daquele ar que a gente colocou lá dentro, seja ar CO2 que a gente colocou, seja argônio ou qualquer outra coisa, e vão ocupar o espaço máximo que aquele balão vai poder comportar, né, chegando ali ao extremo, que é a expansão do material plástico, tá bom? Por isso, então, que a gente tem essas diferenças de fases. Mas o que isso interfere nas reações químicas? Bom, reação química, vamos voltar lá no comecinho da nossa disciplina, é a interação entre moléculas. Quer dizer, elas precisam interagir umas com as outras para que elas efetivamente formem um produto, tá? Então eu vou dar um pulo aqui, né, só para mostrar para vocês uma imagem, e aí talvez fique até mais clara essa forma de organização aqui, tá? O que é uma reação química? Tá? Uma reação química é quando a gente tem uma molécula A reagindo com uma molécula B, formando moléculas C e D. Tá? Então, a reação aqui mostrada é A mais B formando C mais D. Ok? Tá, mas e o que isso interfere, estado físico que a gente está falando agora? O que acontece? Para que A e B formem C e D, existe uma coisa que precisa acontecer, chamada colisão efetiva. O que é colisão efetiva? Ora, uma molécula precisa encontrar outra para reagir e formar o produto. Se elas não se encontram, significa que elas não vão formar os produtos desejados. Elas não vão formar por olhar uma para a outra, né, e falar, você está aí, vamos formar um produto. Elas precisam ter algum fator que facilite, tá? E esse fator é chamado de colisão. Só que aquela história, não adianta uma molécula vir e colidir com a outra de qualquer maneira, tá? A colisão para que forme o produto, então vamos olhar aqui em cima, né, o produto C é a união entre as duas partes verdes aqui, né? Então, ó, essas duas partes verdes aqui, que se formaram aqui. Essa colisão para acontecer tem que ser verde com verde. Se acontecer como está acontecendo aqui embaixo, ó, verde com vermelho, a parte verde com verde, que é essa aqui de cima, ó, não vai interagir. Então não tem como formar C. Consequentemente, o que vai acontecer? Elas vão voltar a ser o que eram antes. Então aqui embaixo, quando a colisão não é eficiente ou ela é ineficaz, não ocorre reação química, tá? Aqui tem uma representação, né, também de um sistema com colisões eficazes e ineficazes, mostrando a mesma coisa para uma situação real. O NOCl que forma 2NO mais Cl2, né? Como é que isso aconteceria? Agora, se a gente voltar ali para os nossos fatores de organização, a gente pode pensar o seguinte, e como é que esses fatores vão ser colocados dentro das fases? Bom, se a gente precisa de choques efetivos, quer dizer, as moléculas precisam trombar, onde é mais fácil que elas trombem? No estado gasoso, líquido ou sólido? No estado gasoso. Por que no estado gasoso é mais fácil que elas se encontrem, né, que elas se choquem? Porque aqui elas estão independentes quase, né? Então, assim, um alto grau de liberdade. Quer dizer, se elas estão ali soltas, a chance delas trombarem umas com as outras é muito grande. Então elas vão trombando, vão trombando, vão trombando, até que uma hora elas conseguem interagir uma com a outra, tá? Isso não acontece também na fase líquida? Acontece. Só que daí, na fase líquida, a gente não tem tanta liberdade porque elas ainda estão interagindo umas com as outras. Então é intermediário. Fase líquida é fácil de interagir, né? Mas não é tão bom quanto se fosse gasoso. E no sólido é o mais difícil de todos, tá? Aí você vai perguntar, existe reação em fase sólida, onde eu coloco um sólido em contato com outro e reage? Existe, tá? Mas são as menores proporções. Por quê? Porque imagina só, num sólido, a chance da colisão acontecer no lado certo é restrita à organização. Se o sítio que vai reagir, né, a parte que vai reagir, está lá para dentro da organização de sólido, não tem como ela encontrar, né, a outra parte. Então a reação vai ser muito lenta ou até não vai acontecer.
tá bom? Então é assim que as fases vão se organizar, né, vão se colocar para que a gente tenha uma situação de reação mais rápida ou mais lenta. Aqui é uma outra situação. É um sistema de oxidação, tá? É um sistema que você pega lá uma palha de aço e coloca fogo, né? Todo mundo já deve ter feito isso. Quem não fez, é uma brincadeirinha saudável, né? Não tem maiores riscos, faz isso perto de uma pia para não ter problema, né? Pega lá um pedacinho de palha de aço, coloca um fogo e isso vai fazer com que ela fique desse jeito aqui incandescente, tá? Agora, qual que é a diferença dessas duas imagens, né? Perceba, os dois são uma palha de aço no fogo, só que aqui na esquerda é no ar atmosférico. Então a gente tem aproximadamente 20% de oxigênio, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, mais ou menos 20% de O2. Aqui do lado, a gente tem a mesma situação colocando fogo na palha de aço, só que aproximadamente 100% de O2. O que aconteceu? Foi colocado oxigênio ali nesse Erlenmeyer, né? Então, colocou fogo nos dois. Onde que a brasa está sendo consumida com mais intensidade? Evidentemente na direita, né? Vocês estão vendo aqui que ela está, né, numa cor mais intensa, dá para ver que ela está até soltando alguns resíduos aqui da queima, enquanto na esquerda aqui é uma queima normal, né? Uma queima controlada. Então, se você perguntar, a reação é de oxidação. Então, a reação é de queima, né? De palha de aço, queima do aço para formar o óxido de ferro. Então a gente vai fazer uma reação de oxidação do ferro para formar Fe2O3. Beleza. Em qual dos dois ela é mais rápida? Evidentemente, na da direita. Por quê? Porque a concentração de um dos reagentes, né, é maior. Então, concentração de reagente também interfere na reação química. Agora, a gente não pode esquecer que existe um fator, e a gente vai ver daqui a pouco, nas leis de velocidade, quando a gente for calcular isso, né, colocar isso em valores, que nem sempre os mesmos reagentes vão interferir, né, numa reação química. Ou seja, tem reagentes que participam da reação química, mas que não adianta eu tacar uma concentração enorme deles, que eles não vão aumentar a velocidade, tá? Então a gente tem que ver quem é que participa efetivamente dessa proporção, mas a gente vai entender como é que isso é calculado. O mais importante aqui agora é entender que com o aumento da concentração dos reagentes, a tendência é que a reação fique cada vez mais rápida, tá? E o último fator aqui para a gente analisar de forma qualitativa, né, ou seja, só entendendo como é que esses fenômenos acontecem, são os catalisadores. O que é um catalisador? Um catalisador, ele vai acelerar, né, então o efeito de catálise, ele vai resultar na aceleração da reação química. Como é que ocorre efetivamente essa aceleração da reação química? Bom, vamos voltar lá nas fases, né? A gente viu que quanto mais provável é o choque efetivo, então, por exemplo, né, quanto mais provável é de um lado da molécula que precisa reagir encontrar o outro que precisa reagir também, mais rápida é a reação. O que o catalisador faz? Ele deixa esses lados expostos, né? Então ele pega lá de algumas formas, e aí vocês vão estudar muito catálise por enzimas, né? Porque é a área de estudo de vocês, vocês vão evidenciar que o que a enzima vai fazer? Um dos processos que a enzima faz é orientar uma molécula para que ela fique propícia para a reação química. Então vamos imaginar, né? Bem grosseiramente que se eu quiser desenhar. Imagina que você tem aqui uma molécula que precisa reagir, tá? O lado específico da molécula que precisa reagir é esse lado aqui, ó, que está pintado em verde, tá? Só que a outra molécula que vai reagir com esta vai colidir por onde? Vai colidir por todos os lados, tá? Ó, por aqui, até aqui. Opa, voltou. Então, é esse aqui que vai funcionar.
Só que perceba, todos os outros... Está dando umas travadinhas aqui hoje no programinha, mas dá para entender que eu vou dando uma ajustada. Isso, beleza. Tá? Todos os outros aqui, ó, né, esse aqui é o certo, né? Todos os outros não vão fazer reação nenhuma acontecer, tá? Então, quer dizer, cada choque, né, cada colisão, cada interação que é ineficaz faz com que a reação demore mais, né? Porque ela precisa achar o ponto certo. O que o catalisador vai fazer? A molécula não muda, tá lá. O lado que precisa reagir com ela não muda. É esse lado aqui. Só que agora vai vir um carinha chamado catalisador que vai fazer o quê? Vai se juntar a um pedaço da molécula, ó. Ele vem aqui, vamos imaginar que é uma enzima, e vai segurar essa molécula aqui. O que ele faz quando ele segura? Ele faz com que esse pedaço da molécula aqui não seja acessado pela outra molécula. Então, vai aumentar a probabilidade de que se acerte. Vai continuar tendo o lado errado? Vai. Tá? Opa, aqui, ó. Vai continuar tendo choques ineficazes, mas muito menos do que tinha ali quando a molécula estava livre. Ou seja, quando a gente tiver a ação de um catalisador, deixa eu colocar a legenda aqui para vocês, né? Isso aqui é um catalisador. Quando a gente tiver a ação de um catalisador, as probabilidades de choques eficazes são aumentadas. Então, a gente vai aumentar a chance desse choque ocorrer mais rapidamente. Consequentemente, a gente vai aumentar a velocidade da reação. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão me interrompendo aí, beleza? Bom, e aí a gente vai analisar da forma mais pontual para a forma mais específica, ou seja, né, de observações de grandezas maiores para grandezas mais detalhadas. Vamos imaginar que a gente tem uma reação acontecendo. E aí a gente fala assim, então eu posso calcular a velocidade média. Posso. Né? Olha só, uma reação A formando B. Tá aqui embaixo, hipotética, né? A formando B, então é a reação problema. Quem é A, quem é B? Bom, se no começo, no tempo zero, vou destacar o tempo zero para vocês, tempo zero, a gente tem 1 mol de A formando nada de B, e nada de B formado, significa que meu reagente é A, vermelhinho, e o B ainda não existe aqui, que depois a gente vai ver que é o azul. Beleza. O que vai acontecendo? Em 20 segundos de reação, a gente observa que já ocorreu uma transformação. Ó, a gente tem 0,54 mols de A, 0,46 mols de B. Em 40 segundos de reação, a gente já tem um outro valor, 0,30 mols de A, 0,70 mols de B. Tá? Perfeito. Vamos pensar o seguinte. Velocidade. Todo mundo já ouviu falar em velocidade e sabe que velocidade, por exemplo, um carro anda a x km por hora. Então, é quilômetros por hora. Então, é uma variação de distância por uma variação de tempo. Tá? Isso não é novidade para ninguém, né? Porque as nossas unidades já dizem isso, quilômetros por hora, metros por segundo e tudo mais. Tá bom. Só que aqui, a gente não tem variação de deslocamento, né? Uma reação não se desloca. O que uma reação faz? Ela muda concentração. Então, uma velocidade de reação química, ela é calculada através da variação de concentração em relação à variação do tempo. Tá? O deslocamento, que a gente chamaria na reação química, é concentração. Tá, e como é que a gente faz isso? Bom, vamos imaginar que a gente tem dois intervalos aqui, né? O intervalo 1 e o intervalo 2. Qual velocidade a gente calcula? Vamos calcular as duas. E aí vocês podem imaginar, são iguais ou não são? Vamos pensar, vamos fazer o cálculo aqui. Velocidade 1, ó, como todos eles estão em um recipiente de 1 litro, então a quantidade de mols aqui é igual à quantidade da concentração em mols por litro. Então, a velocidade 1, que é do 0 até 20 segundos, é
quanto eu tinha de concentração no final, menos quanto eu tinha de concentração no inicial. Vamos fazer do produto, porque daí já sai positivo, tá? A gente tem 0,46 mol por litro menos 0, tá? 0 mol por litro, né? Então é 0, porque no começo aqui tem 0 mols, não tem quantidade, tá? E embaixo, o tempo, 20 segundos menos 0. Então, qual que é a nossa velocidade no intervalo 1? É 0,46 sobre 20, que é igual a 0,023 mol por litro por segundo, tá? Que é a nossa unidade de tempo. Então, mol por litro vem da concentração aqui em cima, segundo, né, vem das nossas unidades aqui de baixo. Não precisa ser só com o produto, Paulo. A gente pode fazer com o reagente, mas a gente vai, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui, ó. Quer ver? Aqui. Não, aqui em cima. Que é comum a gente fazer com o produto, porque o reagente ele é consumido. Então, como não existe velocidade negativa, a gente sempre tem que pôr um menos na frente. Então, é mais comum, né, a gente fazer por produto. Mas pode fazer com reagente que vai dar a mesma coisa, tá? Aí, claro, você tem que expressar, né, se é velocidade de formação ou velocidade de consumo. Tá? Aí, claro, a gente tem como representar cada uma delas. Mas aqui, como é fator só, a gente só quer comparar os dois intervalos, né? Não tem problema, só que a gente tem que manter. Se é produto com produto, se é reagente com reagente. Tá bom? Bom. E aí, né? O que a gente tem no intervalo 2? No intervalo 2, a gente vai ter a mesma relação, né, para fazer. Velocidade 2, só que agora a gente vai olhar aqui, ó. Nosso produto tem 0,70 e 0,46. Então, agora nós temos uma variação com dois valores. 0,70. Vou tirar a unidade só para facilitar, para não ficar muita informação na conta aqui. Sobre 40 menos 20, que é o tempo 2. Tá? Então, nossa velocidade 2 vai ser igual a 0,24 divididos por 20. O intervalo também é de 20 segundos. Né? Ok. Quanto dá isso? 0,012 mol por litro por segundo. Beleza. Vamos diminuir um pouco e todo mundo vê a informação inteira. Olha lá. Tá? Então, dessas duas transformações aqui, o que nós temos é que no primeiro intervalo, nós temos uma variação. No segundo intervalo, nós temos outra variação. Significa o quê? Significa que a velocidade vai mudar. Aí a pergunta é, então se eu vou falar de velocidade média, a cada instante que eu resolvo calcular, eu tenho uma velocidade diferente. Vamos pensar o seguinte, o que vai acontecer lá para frente? Vamos resgatar de algumas aulas anteriores. A gente vai ter o equilíbrio químico. No equilíbrio químico, as concentrações vão ficar constantes, e aí a velocidade vai ser igual, né, de formação e de decomposição. Se as concentrações ficam constantes, a velocidade permanece constante. Então, significa que se eu escolho um momento mais próximo do equilíbrio ou um momento mais afastado do equilíbrio, eu tenho uma velocidade diferente da outra. Então, eu não posso trabalhar com esses intervalos grandes. Então, a gente vai chamar, e aí vocês vão ver isso nas partes mais matemáticas da coisa, né, quando vocês forem estudar mais aprofundadamente a matemática da coisa, que o delta é usado para intervalos grandes, né? Quando eu tenho um intervalo mensurável. Quando eu quero um intervalo pequeno, eu vou usar o que a gente chama de derivada. Tá?
E a derivada é para intervalos pequenos. O que eu quero dizer com intervalos pequenos? Isso aqui, ó, que a gente vai chamar de velocidade instantânea. O que é velocidade instantânea? Velocidade instantânea significa que eu vou ter uma reação química acontecendo, tá? Então, isso aqui é um gráfico de uma reação qualquer. E dentro dessa reação química acontecendo, o que eu tenho? Uma variação de cada momento. Ó, perceba, cada ponto preto aqui na reta, na curva, na verdade, ele mostra um instante diferente. Se para cada ponto aqui eu calcular uma velocidade, ela é uma velocidade diferente, tá? Então, eu posso calcular a velocidade instantânea para depois dizer como que ocorreu a mudança de velocidade no processo todo da reação química, tá? Então, o que eu vou fazer é calcular as tangentes. Lembra lá o que é tangente? Ó, se eu tenho uma curva aqui, né? Eu vou querer calcular um dado desse ponto aqui assinalado com o X. Então, eu vou fazer uma tangente. O que é tangente? É uma reta. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Até que fica mais ou menos aqui. É uma reta que vai passar perto desse ponto. Ela vai cortar apenas esse ponto, tá? Então, ela vai passar tangente a esse ponto. Se ela vai passar tangente a esse ponto, a gente vai conseguir calcular a velocidade exatamente naquele ponto, através de uma variação, através da derivada daquele ponto ali, tá? Tocando em ferida, vocês já tiveram cálculo? Ah, já, né? Não, ou já? Estão tendo cálculo? Ah, então vocês já sabem fazer derivada. Tô fazendo, como é que fala? Tô fazendo recordações agradáveis para vocês. Mas agora, vocês já sabem alguma informação aqui que eu já passei, já é, já é algo que pode ser retomado, pelo menos, né? Vocês sabem que isso existe, não é uma novidade, algo assim para vocês. Saber é demais. Tá, vocês conhecem, então. Tá? Mas vocês vão ver, gente. Isso, é isso, exatamente, né? Vocês sabem que usa, né? Dá para usar em outros aspectos aqui, né? Vocês vão ver que o cálculo, pelo cálculo, desenvolve o raciocínio, que é muito importante. Depois vocês aplicam ele e veem que faz sentido, tá? Mas a gente não vai usar, né, derivada aqui, a gente só estou colocando para vocês que existe, né, como calcular tudo isso. Fiquem tranquilos, tá? Mas, viu, retomamos um pouco de cálculo aí que vocês já viram, então é algo que não é tão novidade, né, na história toda, tá bom? Mas, de qualquer maneira, nesse ponto aqui, a gente tem, então, a questão instantânea. O que eu quero dizer com a questão instantânea? Ó, vou aumentar um pouquinho aqui, só para exemplificar, e talvez vocês já tenham visto esses exemplos, então, que é o quê? Trazer o cálculo nesse gráfico para cada um desses pontos, ó. Velocidade instantânea de todas elas. Numa segunda, né, possibilidade, a gente vai ver uma das possibilidades hoje de cálculo de velocidades, que é das velocidades iniciais. A gente vai trabalhar com as velocidades iniciais como dados experimentais. Mas se a gente fosse trabalhar aprofundadamente as questões de leis de velocidade, a gente poderia trabalhar com leis de velocidades integradas. E aí a gente ia fazer com todos esses dados uma integral. E aí a gente ia entender a reação inteira, como é que ela funciona, como é que ela se comporta do começo ao fim. Tá? Então, cinética química, vocês vão usar bastante para calcular aí cinética enzimática, né? Vocês vão ouvir muito falar em cinética enzimática, vocês vão ver que tem bastante coisa aí de cálculo, tá? Mas, claro, nem tudo é feito à mão, né? Boa parte das coisas hoje é feita em software. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar para vocês que uma reação química, ela obedece, no final das contas, uma lei de velocidade. E o que é uma lei de velocidade? Tá? Primeiro, vamos identificar quem é quem numa reação química. Vocês já sabem, mas a gente vai lembrar aqui quem é quem, tá? Então, ó, reação de A com B, reagentes, reação de C, formando produtos C e D, então são os nossos produtos. E aqui nós temos estes carinhas aqui. Quem são esses carinhas?
são os nossos coeficientes estequiométricos. Vou pôr a legenda aqui. Coeficientes estequiométricos. Ok? Beleza. Percebam, toda velocidade vai ser regida por uma lei, tá? E o que essa lei vai nos dizer? Essa lei de velocidade vai mostrar para nós que existe uma proporcionalidade, então esse aqui é o símbolo de proporcionalidade, né, para dizer que algo é proporcional à concentração dos reagentes. Então, ó, Paulo, agora nesse ponto que você tinha perguntado, essa lei de velocidade, por exemplo, vai ser sempre em função dos reagentes, tá? A gente vai trabalhar só com os reagentes, por isso que a gente vai trabalhar com velocidades iniciais daqui a pouco. No início só tem reagente, tá? Então, a gente vai trabalhar com as concentrações dos reagentes. E aqui é um ponto crucial da nossa discussão, ó. Eles são elevados a expoentes que não são necessariamente os coeficientes estequiométricos, tá? Então, ó, Mn não são necessariamente os coeficientes estequiométricos. Parênteses, podem ser. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma lei de velocidade aqui, e A, o coeficiente de A, o Azinho aqui é 1, o coeficiente de B, o Bzinho é 2, não significa que Mn serão 1 e 2. Mn pode ser 2 e 3, pode ser 0 e 1, pode ser meio e 2, tá? Por que isso? Porque essa relação de velocidade não tem relação com a estequiometria, e a gente vai entender isso daqui a pouco, tá? Pode ser que A e B seja 1 e 2 e Mn seja 1 e 2? Pode, tá? Mas vai ser só uma coincidência. Lembra lá do gráfico de equilíbrio? Quando a gente tinha os eixos de interseção do equilíbrio, aquilo lá era uma coincidência, tá? Se Mn for igual a A e B, a gente também tem uma coincidência. Então, como é que a gente vai entender isso? Através de um exercício. Nada melhor do que entender isso tentando fazer. Primeira informação é, eu vou induzir vocês dentro do exercício, tá? Por quê? Porque esse exercício é o primeiro que a gente vai fazer. Se vocês vão fazer um outro, talvez vocês não vão chegar às mesmas conclusões que eu já na primeira ideia. E ótimo isso, tá? Vocês vão ficar tentando, até que depois ele vai fazer algum sentido para vocês. Tá? Então vamos lá. O que eu quero com esse exercício? Vamos localizar todas as informações. Ele primeiro nos dá aqui a reação em questão. Então, ó, essa reação é hipotética, mas ela é 2A mais 2B mais C, formando 3G mais 4F. Ah, beleza. E o que isso quer dizer? Que essa é a reação balanceada. Isso significa que a velocidade de reação é ABC elevado a 2, 2, 1? Não. Por quê? Porque os coeficientes estequiométricos não são necessariamente os coeficientes da lei de velocidade. Tá? Como que são determinados esses coeficientes aqui da lei de velocidade? M e N são determinados experimentalmente. Tá? O que eu quero dizer com sendo determinados experimentalmente? Aqui, essa tabela é uma tabela de dados experimentais. É uma tabela de informações que a gente tem retiradas de um experimento. Quem fez esse experimento? Alguém foi no laboratório, fez, determinou esses valores aqui, e a partir desses valores, né, com as concentrações e velocidades, deixou para a gente uma possibilidade de determinar a lei de velocidade da reação. Tá? Então é isso que a gente vai fazer, a lei de velocidade da reação.
Vamos lá, então. Percebam que a gente tem as várias entradas, que eu chamo de entradas ali do lado da escrita, né? Ó, experimento. Tá vendo aqui? 1, 2 e 3, tá? 1, 2, 3, 4 e 5, né? Dentro desses experimentos, a gente tem informações para cada reagente e produto. Então, o que a gente tem aqui? Desculpa, reagente e produto não, né? Para cada reagente. A, B e C. A concentração de cada um deles, né? A concentração inicial de cada um deles. Por isso que essa é chamada de lei de velocidade através da lei de velocidade inicial, né? Então, por quê? Porque é uma... Vou autorizar aqui a entrada. É uma lei de velocidade que utiliza como informação a concentração inicial dos reagentes, tá? A partir disso, a gente tem uma velocidade detectada nesses experimentos para um dos produtos. Quem? Escolheram G, tá? Poderia ser o F? Poderia, tá? Mas escolheram G, porque é mais fácil de determinar, porque já se tem um equipamento calibrado para isso, não tem problema, tá? O que nós precisamos saber, na verdade, é como que A, B e C reagem, porque se eles vão reagir para formar G, eles vão reagir para formar F, né? Eles reagem para formar todos os reagentes. A reação não é assim, reage para formar um, depois reage para formar outro. Não, ela forma todo mundo, né? Todo mundo reage, todo mundo forma os produtos todos. O que a gente quer fazer? A gente quer determinar aqui, esse é o fator importante do exercício, como cada reagente interfere na velocidade, tá? O que quer dizer isso? Vamos imaginar assim, se eu misturo A com B com C, todo mundo vai agir da mesma forma? Será que A reage mais que B? Será que B reage mais que C? Será que algum deles não interfere na reação? Como que a gente descobre isso? Então vamos lá. Para a gente descobrir, a gente vai usar um raciocínio que é chamado de, que na verdade não tem um nome específico, mas que é constituído em colocar uma informação de forma que só ela seja modificada, tá? Então, eu vou fazer com vocês um passo a passo aqui, para depois que vocês entendam o que a gente está tentando analisar. Vamos escolher 2 experimentos. Então, olha só. Vou escolher o experimento 1 e o experimento 4. E vocês já vão entender por que eu escolhi o experimento 1 e o experimento 4. Tá? O que está variando e o que não está variando do experimento 1 para o experimento 4? Vamos olhar um por um. Para o reagente A, ele estava em 10, ó, a unidade é millimol por litro, tá? Está escrito aqui, ó, millimol por litro, tá? Para o reagente A, no experimento 1, ele estava em 10. No experimento 4, ele também está em 10. Quanto variou de 10 para 10? Não variou nada. Então, não teve variação. Então, a gente coloca aqui, sem variação. Tá bom? Tá, mas isso muda o quê? Vamos com calma. Vou tentar mostrar para vocês dessa forma, se não ficar claro, eu mostro de outro. B, para o reagente B, quanto que ele está variando no 1 para o 4? Aqui no 1, ele tem 100. No 4, ele tem 100. Então, não variou nada. Então, sem variação. Tá? Agora, para o reagente C, o que aconteceu? Ele variou de 700 para 400. Opa, então aqui aconteceu alguma coisa. Tá? Enquanto no A, do 1 para 4, e no B, do 1 para o 4, não mudou nada, no C mudou alguma coisa. O que aconteceu? Eu diminuí a concentração de C do experimento 1 para o experimento 4. Quanto que eu diminuí? Vamos arredondar aqui. Aproximadamente foi divididos por 2. Tá? Não foi exatamente isso, mas foi quase isso. Só para a gente ter uma ideia do que acontece. Beleza, aproximadamente dividiu por 2. O que a gente tem como objetivo nesse tipo de atividade aqui, desse tipo de exercício, para determinar a velocidade inicial? Ver como cada reagente interfere na velocidade. Então, se eu estou analisando o experimento 1 e o experimento 4, a velocidade do experimento 1 era 2. A velocidade no experimento 4 também é 2. Variou quanto? Não variou nada.
Alguém consegue chegar a alguma conclusão com isso que a gente fez? Alguém consegue chegar e ter alguma ideia de que pode ter acontecido? Qual conclusão dá para chegar? Qual ideia? O que é constante? A velocidade? Será que a velocidade é constante? Não, tudo bem, mas é essa a ideia, Paula. Vamos colocar as ideias, vamos tentar achar alguma que C não interfere na velocidade. Então, olha só. Sobre a velocidade toda, eu ainda não consigo considerar nada. Por quê? Porque o reagente A e o reagente B não variaram de concentração. Então, eu não sei como que eles interferem na velocidade. Mas o reagente C variou. Se eu diminuir a concentração de C e nada mudou na velocidade, significa, então, que... Ó, vamos aqui nas... Ó, se o reagente C, eu dividi a concentração ao meio quase, e a velocidade permaneceu exatamente igual, não mudou nada, então significa que a primeira conclusão que eu tiro é C, né, o reagente C, não interfere na velocidade da reação. Percebam só. Tá? Ali embaixo tem outro exercício só. Percebam o seguinte. Olha o balanceamento. 2A, 2B, 1C. Se eu tivesse colocado exatamente como está aqui a lei de velocidade, ia ficar com os coeficientes estequiométricos, assim, ia dizer que C interfere na velocidade. Todo número elevado a 1 é um número que vai interferir na velocidade. Se ele não interfere, ó, então isso aqui a gente já sabe que está errado. Se ele não interfere, significa que a gente ainda não sabe qual é o expoente. Não vou nem colocar nada para não confundir aqui. Tá? A gente não sabe ainda qual é o expoente. No B, a gente ainda não sabe qual é o expoente. Mas no C, a gente já sabe. Se ele não interfere na reação, qual é o expoente que eu tenho que colocar aqui no C para que este valor não interfira no resultado final da velocidade? Zero, tá? Exatamente, porque todo número elevado a zero é 1. Perfeito, tá? Então, quer dizer que a nossa velocidade, por enquanto, é constante, concentração de A elevado a alguma coisa que eu ainda não sei, concentração de B elevado a alguma coisa que eu também não sei. O C não entra mais, tá? Então perceba, concentração de C não interfere. Então se eu duplicar, triplicar, quadruplicar a concentração de C, não é a velocidade que vai mudar. Tá, aí você vai me perguntar o seguinte, beleza? Então quer dizer, a velocidade muda em função de quem? De A e de B. Como é que eu vou saber? Vamos fazer novamente todo o raciocínio, só que agora para A e para B. Então o que eu vou fazer? Deixa eu mudar aqui o nosso layout. Vou passar esse exercício aqui, que é o mesmo, né? Vou passar ele para baixo aqui, só para tirar esse pedacinho aqui. Vou colocar isso. Vou colocar a nossa tabela de novo, se ela descer, se ela for amigável. Isso. E vamos trabalhar, né, com... não significa... Pois é, Leonardo, ótima pergunta. Não significa que o C não reage, tá? Ele reage, mas ele não interfere na velocidade.
né? Isso daí vai se determinar, vocês não vão ver nessa disciplina, vocês vão trabalhar mais nas disciplinas de química orgânica, que é o chamado de etapa lenta, né? O que é etapa lenta? Imagina que vocês têm um funil, né? Então imagina que vocês estão colocando água em cima de um funil e ele está caindo lá na parte fina do funil. Toda água que cai embaixo pode ter um gargalo enorme. Só que quem vai determinar a velocidade é o funil, porque é a parte mais fina. Então, quer dizer, ele vai reagir com C, mas ele vai reagir com C dependendo do A e de B. O C, quando tiver lá, não vai interferir não vai interferir na velocidade, mas vai reagir, tá? Vai reagir e não vai influenciar em nada a sua concentração, tá? Só vai estar lá para formar o produto mesmo. Tá bom? Mas ótima pergunta, porque realmente isso é uma coisa que aparece muito. Então ele não reage? Não, ele reage. Ele só não atrapalha nem ajuda a velocidade da reação, tá? Bom, e aí vamos já simplificar essa tabela então. Se a concentração de C não interfere, vamos esquecer ela, tá? Vamos esquecer ela para trabalhar. Por quê? Porque agora a gente precisa de novo fazer os raciocínios de quanto cada um muda para que a gente entenda as velocidades que restaram aqui. Então, vamos olhar aqui o seguinte, ó. Agora, eu vou querer partir para outros parâmetros. Então, vamos olhar. Se eu escolher o experimento 1 e 2, e de novo, gente, eu estou induzindo vocês porque é o nosso primeiro exercício, tá? Depois vocês vão fazer escolhas de vocês e talvez vocês escolham coisas diferentes das minhas, tá? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Se eu escolher 1 e 2, o que acontece? A concentração de B não varia, mas a concentração de A varia. Quanto? Vezes 2. Duplica, né? Se a concentração de A duplica, significa que o resultado da velocidade aqui é influenciado apenas por A, porque o B não foi modificado. O que acontece aqui? De 2 para 4, duplicou também. Então, olha só, dupliquei a velocidade. O que significa isso? Vamos pensar, ó. A concentração de A elevado a alguma coisa é proporcional à velocidade. Então, significa que a concentração elevada a um número vai determinar o que acontece com a velocidade. Vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui foi vezes 2, né, no A. Então, A foi vezes 2. A velocidade ficou vezes 2, certo? Então, 2 elevado a quanto é igual a 2? Que número elevado é elevado a um valor para que seja igual a ele mesmo? Quanto vale essa interrogação aqui? 1, tá? Então, aqui, nossa interrogação vai valer 1. Significa que a concentração de A elevado a 1 é proporcional à velocidade. Se eu fizer isso com outro experimento, se eu observar aqui, se eu pegar, por exemplo, ó, o 4 e o 2, é a mesma coisa. Ó. Era 2 a velocidade, foi para 4. Então, 2, o B não mudou nada e o A mudou de 10 para 20. Então, dobrou, tá? Exatamente isso, tá? Então, eu vou elevar a 1. Então, a primeira conclusão que eu consigo chegar aqui é essa, que a concentração de A interfere proporcionalmente de forma, eu vou usar um termo que talvez você já tenha ouvido falar, de forma linear, tá? Peraí, perdi meu pointer aqui, achei. Tá? De forma linear. Então, nós temos que esta é a nossa primeira conclusão, tá? Então, nosso primeiro expoente é 1. O que significa expoente ser 1? A gente vai ter um nome específico para isso, tá? Concentração de A elevado a 1 significa que a ordem de A é 1. A ordem de A é 1 ou A é de primeira ordem. Tá? Tanto faz. Vocês vão ver esses dois nomes. Então, primeira ordem, ou ordem 1, é a ordem do reagente. Isso é a ordem de velocidade? Não.
Ah, professor, então C não tem ordem? Tem. C tem uma ordem chamada de ordem zero. Zerésima ordem eu já ouvi falar, mas nunca vi em livros, tá? Então vocês inventaram um termo aí para ficar mais fácil. Aí vocês que são da área de trabalhar com velocidades específicas aí das cinéticas enzimáticas, vocês vão descobrir se isso é usado ou não. Eu já ouvi falar há muito tempo, mas nunca vi escrito em lugar nenhum, então não sei se é um nome que ficou oficial ou não, tá? Beleza. Quem que tá faltando agora? Tá faltando B. Tá faltando determinar a velocidade de B. Ah, professor, então é só eliminar todas as colunas e fazer com o B, certo? Errado. Por quê? A gente excluiu o C porque o C não interferia na velocidade da reação. Só que o A interfere, tá? Então agora, para calcular o B, o meu raciocínio tem que ser alguma coisa que não mude em A e mude em B. Então a gente vai usar a mesma tabela, né? Vai ficar meio poluída, mas só para mostrar para vocês que é tudo extraído do mesmo dado. Ó, vamos pensar agora em alguma reação, algum sistema que não mude, né, para A e mude para B. Quem que eu vou pegar? Eu vou pegar o experimento 2 e o experimento 3. O experimento 2 e 3 não variam para A. Olha aqui, ó, 20 e 20. Mas para B, ele duplica a concentração de B. Então, foi de 100 para 200. O que acontece com a velocidade? Ela vai de 4 para 16. Ela foi quadruplicada. Opa, então peraí, foi quadruplicada, então agora é diferente. Esse mesmo raciocínio que a gente fez ali, ó, a velocidade de B elevado a alguma coisa é proporcional à velocidade. A concentração de B, desculpa, a concentração de B elevado a alguma coisa é proporcional à velocidade. A concentração de B, volta ali em cima, foi duplicada, vezes 2. A velocidade foi quadruplicada. Então, eu preciso saber o seguinte: 2 elevado a quanto é igual a 4? Ou seja, 2 elevado a quanto é igual a 2 ao quadrado. Né? Então, aqui já está a igualdade, né? Então, esta interrogação aqui é igual a 2. Então, a concentração de B ao quadrado é proporcional à velocidade. Então, este é o nosso segundo, esta é a nossa segunda conclusão. Opa, aqui. Tá? Esta é a nossa segunda conclusão. Aqui, esta concentração é de, a gente vai chamar de ordem 2 ou de segunda ordem, tanto faz. Tá? Só que ordem 2 ou de segunda ordem é em relação à concentração de B. Tá? Então, vamos olhar o seguinte. Agora, com tudo isso, eu consigo voltar aqui nessa nossa equação inicial, que é esta aqui, e desenhar a equação final. Vamos representar aqui. Ó. Velocidade é igual a constante de velocidade. Percebam, né? Eu estava dizendo como proporcional, mas proporção não é igualdade, então para igualar eu preciso de uma constante. Constante de velocidade, concentração de A elevado a 1, não precisa colocar o 1, mas vou deixar aqui para ficar explícito. Concentração de B ao quadrado. E a concentração de C elevado a 0 também não precisa aparecer, tá? Porque é 1. Esta aqui é a nossa equação, né, da lei de velocidade. Vamos observar o que o exercício nos pedia, ou nos pede, né? Item A. Qual é a ordem de cada reagente e a ordem total de reação? A ordem de cada reagente, a gente fez aí para cada um. A ordem de C, né, vamos colocar aqui no nosso... Vamos colocar lá embaixo? Ó. Vamos colocar no cantinho aqui, daí não fica tão perdido. A ordem de... Ordem, né? Ordem. A ordem de C é 0, a ordem de B é 2 e a ordem de A é
1. E o que ele pede? A ordem total, ou ordem global. Tá? A ordem total é o somatório de todas as ordens. Tá? Então, a ordem total é 3 ou uma reação de terceira ordem, tá? Através da equação de lei de velocidade inicial. Escreva a lei de velocidade da reação, a gente já escreveu, ela está aqui. Aqui está a lei de velocidade, ó, que eu assinalei agora. E ele pede duas coisas: o valor da constante de velocidade e a velocidade inicial do experimento 5. Eu vou deixar isso para vocês tentarem fazer, mas eu vou mostrar como é que faz. Porque aqui é uma substituição de valores. O importante para nós é determinarmos a equação, né? Determinarmos a variação da equação. Observe o seguinte: no C ele pediu o valor da constante de velocidade. O que a gente faz para determinar a constante? Se eu tiver velocidade, eu vou marcar aqui no, deixar aqui no marca-texto. Ó. Se eu tiver velocidade, tenho velocidade. Se eu tiver concentração de A, tenho concentração de A. Se eu tiver concentração de B, tenho concentração de B. Eu tenho como determinar a constante, que é o que sobra na incógnita. Então, fazer uma substituição matemática. Professor, qual equação eu uso? Qualquer uma. Tá? Qualquer uma por quê? Porque elas foram feitas da mesma reação. Então, para todas elas, tem que funcionar da mesma forma. Tá bom? Beleza. Agora, o item, né, que seria o item D, aqui está errado. Né? Deixa eu corrigir para vocês aqui. Que é item D. Prediga a velocidade do experimento 5. Observe, né? O experimento 5 é algo que a gente não concluiu nada porque ele não tem a velocidade. Mas é um tratamento matemático também. O que ele pede para a gente fazer? A gente tem concentração de A, de B e de C e determinou a constante no item anterior. Então, agora eu consigo determinar qual é a velocidade do experimento 5. Tá? Esse eu vou deixar para vocês tentarem fazer, porque é uma substituição de fórmulas. Mas, de novo, não conseguiu fazer? Me manda mensagem ou me pede na próxima aula, a gente tenta fazer juntos, tá bom? Mas é para vocês tentarem fazer como exercício. Vamos lá, então. Vamos tentar fazer esse aqui rapidão? Eu quero que vocês determinem para mim só a equação, tá? Não precisa fazer só a lei de velocidade. Então, ó, eu vou desenhar a lei genérica aqui. Seria velocidade igual constante, concentração de A elevado a M, concentração de B elevado a N. Quero que vocês determinem, então, a lei de velocidade para esses experimentos aqui, para esses dados aqui, tá? Só as ordens de cada um e a ordem global. E aí a gente já confere para ver como ficou. Pode ser? Vamos até 2 horas aí para vocês tentarem fazer um raciocínio. E aí 2 horas a gente tenta fazer juntos. Beleza?
E aí, pessoal, temos alguma proposta já? Alguma ideia? O B tá estranho? Por que tá estranho? O A deu 3. Já temos algumas respostas. Por que o B tá diferente? Ah, já chegamos a um ponto interessante, tá? É, ótimo, perfeito. Então, a ideia é, pode aproximar? Pode, tá? Existem ordem fracionária? Sim. Então, tem dois parâmetros. Primeiro, este é um exercício considerando que é a primeira vez que a gente está trabalhando com esse tipo de determinação, tá? Então, aqui o que a gente esperaria são números mais próximos de inteiros. Ah, pode ser meio, não sei o que, pode, mas algo não tão absurdo. Agora, se vocês estiverem trabalhando com uma resolução cinética, por exemplo, que é algo que vocês vão fazer nos experimentos de laboratório, às vezes vocês não vão poder aproximar 0,99 de 1. Tá? Então, a ordem é 0,999. Tá? Mas nesse caso aqui, a gente pode aproximar por quê? Porque a gente não conhece como que o experimento foi feito, a gente não conhece quem são os substratos, a gente não sabe quem são, como que cada um deles se comporta. Então, a ideia aqui é entender o fenômeno. Tá? Então, por isso, sim, pode aproximar. Tá? Quando a gente trabalha com esse tipo de fenômeno, a gente faz por aproximação mesmo, né? Quando a gente não conhece muitos detalhes da reação. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aí para ver se todo mundo concorda ou se todo mundo discorda do que eu vou falar aqui. E aí a gente vai discutindo o problema. Então, eu vou escolher dois aqui também. De novo, vocês não precisam ter escolhido os mesmos, tá? Eu vou escolher aqui um e o 2. Eu acho que nesse caso aqui, como são poucos experimentos, só eles vão funcionar, né? Porque vão manter o outro constante, sim, tá? Só esses que vão funcionar para nós, porque nós só temos 3 experimentos. Então, olha só. O que acontece do 1 para o 2? A gente duplica a concentração de A e mantém constante a concentração de B. E o que acontece com a nossa velocidade? Ela é multiplicada por 8, né? Então, aqui nós temos que a velocidade é vezes 8 e a concentração de A é vezes 2. Então, 2 elevado a que número é igual a 8. 2 elevado a que número é igual a 2 ao cubo, né? Então, nosso M é igual a 3. Beleza? Estou fazendo mais direto porque a gente já viu o passo a passo no exercício anterior. Mas, de novo, quem não entender, volta lá. Né? Eu vou deixar para vocês alguns exercícios também dessa parte, porque essa parte é só fazendo exercício para entender bem e tirar as dúvidas. Vou deixar alguns que não dá inteiro também para vocês tentarem fazer, para ver que não é sempre arredondando que vai dar certo. Tá? E aí, para a gente fazer, desculpe, o B, a gente vai pelo mesmo raciocínio. Aqui é constante, 1 e o 3, e aqui vai, facilita para mim aí, vai dividir por 20, né? É isso? É isso. Dividir por 2, 1.2, isso. Dividir por 20, tá? Essa é a aproximação que vocês fizeram, é isso? Ou não é isso também, né? Por 24? Fez direto por 24? Então vamos colocar certinho aqui. Eu não estou com os valores aqui certos, então se vocês quiserem me dar uma
Uma cola aí eu aceito. Então, por 24. Perfeito, tá? É exatamente 24? Não, mas é uma aproximação, tá? Perfeito, ótimo. Quanto que dá a divisão aqui? Do 0,68 para o 2,8 vezes 10 é menos 2. Para quem não lembra, pessoal, potenciação é muito importante, então quem não lembra, eu sugiro dar uma estudada lá de volta, mas 10 é menos 2, então 0,028, né? Isso aqui dá uma divisão por quanto? Vocês colocaram, dá 24 exatamente também ou não? Dá exato? Dá 24,28, ok. Obrigado, Paulo. O que é esse 24,28? Né? É quase que uma correção do erro do outro aqui, né? Ao pé da letra, se a gente conhecesse todo mundo, a enzima tal, reação tal, não sei o quê, a gente vai usar. Divide por 2, por 24,4 no primeiro e agora por 24,28 aqui, tá? Nesse caso, igual eu falei para vocês, como o exercício não é quantitativo, mas é genérico, a gente não precisa usar tanto preciosismo. Então, se é dividido pelo mesmo valor, nem precisa fazer esse raciocínio, a gente já sabe que o n, então, vai ser igual a 1, né? Porque vai dividido pela mesma quantidade. Ou se for de baixo para cima, é multiplicado por 24, né? Então, se é multiplicado por 24 e multiplicado por 24, então é elevado a 1. Consequentemente, a equação da lei de velocidade, então, aqui, é constante concentração de A elevado ao cubo concentração de B, não precisa colocar o 1, e a ordem de cada um deles, né, ó, a ordem de A terceira, a ordem de B primeira, e ele pede ali como ordem total, que vocês podem ler também como ordem global, é quarta ordem. Da onde quarta ordem, somando o 3 e o 1. Beleza? Ficou claro mais ou menos a ideia, tá? De novo, gente, não é para sair daqui e falar, já sei fazer tudo, não sei o quê. Não é esse o problema, tá? Claro, Leonardo. Na verdade, assim, nesse caso, como a gente quer entender o conceito, a gente pode arredondar, porque o exercício foi feito com reagentes A e B. A e B é genérico, né? Então não é uma molécula, não tem fenômenos de interação, nada disso. Mas quando vocês forem trabalhar, vocês vão trabalhar muito com resolução cinética. O que é resolução cinética? Vocês vão calcular a velocidade de ação de várias enzimas. Quando vocês forem fazer isso, a maioria delas vocês não vão poder arredondar, porque daí é determinação experimental. Você viu lá que a ordem deu 1,7, então é 1,7. Tá? Você não vai poder achar que agora é 2, porque esse 1,7 para 2 é uma mudança muito grande. Né? Você não pode arredondar um dado experimental real. Esses dados experimentais são dados experimentais para a gente montar o exercício e colocar vocês em primeiro contato com a determinação de lei de velocidade. Mas quando vocês forem fazer especificamente, né, o experimento e determinar, aí a gente geralmente não arredonda. Mas vocês vão trabalhar muito com isso. Né? Então não se preocupe nesse sentido. Por enquanto arredonda aqui para nós, mas saibam que quando não arredondar tem um porquê disso. Beleza? Imagina, que isso. Tá? Ficou claro, pessoal? Está claro? Deu uma ideia aí do. Isso, exatamente. Vocês eu vou colocar atividades para vocês praticarem, né, para vocês determinarem. Então fiquem tranquilos que a ideia é que vocês entendam o que a gente está tentando fazer, pelo menos, tá? Se esse exemplo não puder ser arredondado, isso quer dizer que não é possível determinar. Não, não, Gabriel. Na verdade, se ele não puder ser arredondado, você vai determinar uma ordem fracionária. Então ele vai ser de ordem 1,5, vai ser de ordem 0,93, vai ser de qualquer valor, tá? Então não tem uma restrição que tem que ser 1, 2 ou 3. Significa que você vai ter que determinar lá matematicamente 2 elevado a quanto é igual a um número que não tem potência de 2. Então 2 elevado a quanto é igual a 3, sabe? Aí você determina um valor fracionário lá, e esse valor fracionário é que vai te dar a ordem de velocidade da reação. Beleza? Tá? Então ótimo.
Isso, exatamente. Acho que quando chega nesse ponto de determinar, depois que você achou corretamente todas as informações, né? O problema fica mais para matemática mesmo, né? Vocês vão ver que muita coisa é de software, né? Tanto é que eu vou deixar para vocês, eu não vou cobrar em avaliação, mas eu vou deixar para vocês como é que se determina a lei integral de velocidades, né? Lei integrada de velocidades, que daí é com outros parâmetros, com outras equações, é por gráfico, e geralmente esses gráficos a gente faz em software de planilhamento, tá? Então eu vou deixar lá para vocês, só para vocês conhecerem, né? Para vocês saberem como que funciona, mas daí esse a gente não vai trabalhar em avaliação, tá bom? Bom, o último tópico que a gente trabalharia seria meia-vida. Eu vou deixar aqui só como informativo, por quê? Porque meia-vida vocês vão trabalhar quando vocês forem discutir radioatividade bastante. Mas meia-vida basicamente é o quê? A quantidade, né? Quando, né, na verdade, o tempo necessário para que a quantidade inicial caia pela metade. Então percebam, né? Meia-vida significa que eu vou ter metade daquela concentração num determinado tempo. De qual concentração? De qualquer concentração. Se eu escolher um tempo 1, um tempo 2 ou tempo 3, a metade da anterior é aquele tempo que vai demorar para atingir. Então, por exemplo, aqui, né? A concentração vai caindo a cada 100 segundos. Então, ela está 1 mol por litro, depois vai para 0,50, depois vai para 0,25, depois vai para 0,125. E qual que é a tendência, novamente, matemática disso tudo? É que a gente não tenha um valor zero, né? Que a gente sempre tem um valor aproximando a zero, um valor limite, tá? Então, a gente trabalha, quando a gente vai trabalhar com equações de meia-vida, a gente fala em valores limites, né? Então, a gente vai tender a chegar a esse valor, mas nunca vai chegar, tá? É igual a radioatividade que a gente ouve falar sempre, né? Que os resquícios de radioatividade se mantêm, porque eles têm o decaimento de meia-vida, né? Então, vão diminuindo a concentração a cada tantos anos, pela metade, ou a cada tantos dias, enfim, pela metade, mas nunca vão acabar. Claro, existem as teorias lá de falar de quando sobrar apenas uma molécula, e aí é considerado como sendo zero, porque não vai dividir a molécula ao meio, né? Mas isso daí é uma situação extrema. A tendência da meia-vida é, de novo, é aquela história, né, que fala assim, o limite nunca vai encostar lá no infinito, mas daí estamos falando do extremo do infinito. Nós estamos colocando numa situação com um intervalo definido. Tá? Então, dentro desse intervalo, a gente tem esse decaimento. Mas por que a gente está falando de reação de tempo de meia-vida agora? Porque tempo de meia-vida vai depender da ordem de reação. Então, aqui, ó, esse tempo de meia-vida que a gente trabalha de forma clássica é para uma reação de primeira ordem. Vocês vão ver que tempo de meia-vida para reação de ordem 0 ou de segunda ordem, que são os mais clássicos, né, 0, 1 e 2, são tempos de meia-vida trabalhados de forma diferente. Tá? Só quero colocar isso porque quando vocês forem ver tempo de meia-vida lá para frente, vocês não se percam no raciocínio e falar, mas não era sempre assim? Não, vai depender da cinética e vai depender da ordem de reação, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês aqui só uma atividade, nem é um exercício, na verdade, é uma atividade bem, não precisa de fórmula, nada, só para vocês tentarem calcular como que funciona a meia-vida. Tá? Mas isso aqui, assim, eu não vou cobrar avaliação, eu não quero que vocês se preocupem se não conseguirem fazer, eu esclareço para vocês depois. Quero que só que vocês tentem entender o que é essa meia-vida para relacionar isso com as leis de velocidade. Aqui no caso, a gente vai trabalhar com meia-vida em reação de primeira ordem. Quando vocês forem lá para físico-química trabalhar com radioatividade, vocês vão ver que vai trabalhar isso com reação de segunda ordem, de ordem zero, e aí dá uma complicadinha. Tá bom? Pessoal, o importante da aula de hoje eram as leis de velocidade, nós conseguimos atingir, deu tempo de vocês fazerem exercício. Ficou alguma dúvida que vocês queiram esclarecer? Alguma coisa que vocês queiram de imediato? Ou por enquanto não, né? Vou colocar a aula e os exercícios lá para vocês trabalharem em cima. Tá ok? Então, beleza, tudo certo, tudo top? Então tá bom, tá? Beleza? Então tá bom. Pessoal, de novo, né? Tendo dúvidas, manda e-mail, dá um grito, né? Vão conversando aí que a gente vai tentando achar soluções, né? Claro, claro, pode falar, Aline. Ah, hoje eu tô sem câmera, né? Não, hoje eu tô sem câmera, minha câmera não tá boa. Fez falta? Então tá bom. Tá bom, na próxima eu vou ajeitar aqui tudo, vou voltar com a minha cara na câmera. Tá bom? Pode deixar. Diga, Vara, pode falar.
Bueno, buenas tardes, profesor. Le escribí el correo preguntándole si tal vez tenía las hojas de la anterior lección que nos pasó la síncrona, el Ah, material. o PDF das aulas? Sí, sí. Eu já coloquei lá ontem. Ah, ¿ya lo puso? Já, aham, já coloquei lá. Eu, Ah, inclusive, ya, súper. não, não tem Eso problema. era todo. Gracias. Aham. Não, imagina, que é isso. Tá? Coloquei lá ontem, daí a de hoje, assim que o sistema baixar a aula, eu já coloco para vocês também. Solo era eso. Muchas gracias, profe. Nada, imagina, que é isso. Tá bom? Aí, então, qualquer coisa vocês me dão um grito. Tá bom? Valeu, galera. Então tá bom. Bom fim de semana para vocês. Ah, valeu aí, eu que agradeço. Tá? Um bom fim de semana. Até semana que vem. Boas atividades aí, bom descanso também. Nos vemos. Qualquer coisa, avisem, tá bom? Até mais. Valeu, gente. Eu que agradeço, hein? Até mais.